Bem-vindos a todas e a todas ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, segunda-feira, 4 de julho, daremos continuidade ao estudo do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Estamos no roteiro 6, mas resolvemos fazer um pequeno resumo do roteiro 5, que se chama A Verdade e a Liberdade. Bom, então, como nós estávamos aqui conversando, então falamos que a verdade é uma verdade parcial que nós temos, os espíritos desse nível espiritual que somos, nós do planeta Terra. Então, deixa eu ver que eu acho que você foi aqui. A palavra sábia de Jesus é luz para o nosso espírito que, vivenciada, nos confere a posição de aprendizes e, ao mesmo tempo, de usufrutuários dos seus abençoados ensinos. Porque nós vimos que ele está se referindo à verdade. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, falamos muito sobre essa verdade, que é uma verdade que é limitada, segundo o nosso grau evolutivo. Então, eu queria ver aqui. Nós falamos sobre isso, como nós estamos sobre a verdade, aí vem falando sobre os apóstolos que eles representavam, conversamos sobre a diferença entre apóstolos e discípulos, e vimos que os discípulos são os aprendizes, os apóstolos, era como se fossem, entre aspas, os professores. O que eu não gostei desse livro, já que nós sabemos sobre a adulteração que houve nos dois últimos livros de Kardec, O Céu e o Inferno e a Gênese, existem algumas palavras que eu acho muito pesadas. E neste livro, na continuação, justamente tem falando, gente, estou na página 91, olha, do EAD. Vocês vão ver aqui, ó, 91 do EAD. Deixa eu botar aqui, daqui, pronto. Eu não gostei nada, nada mesmo, quando veio aqui falando, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos liberará. João 8:32. Conhecer a sentença evangélica não... espera aí. Deixa eu ver. Traduz como mera informação, mas assimilação de conhecimento que favoreçam o combate às imperfeições. Então, ele está se referindo a esta verdade que quer dizer, que nós mesmos, gradativamente, vamos nos libertando. O que eu não gostei foi essa palavra aqui. Passando pelas provas que Deus olha só, lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Eu não gosto, eu não acho, eu acho que todas as vezes que surgirem palavras assim bem agressivas, teríamos que parar, conversarmos sobre o que o texto está se referindo a esse tipo de imposição. E nós sabemos que Deus não impõe nada, não nos impõe nada. E aí eu fui, deixa eu ver aqui, deixa eu diminuir, peraí. Eu fui procurar saber. Vocês estão vendo? Estão vendo aqui, gente, o texto? Sim. Estou a ver, mas as letras estão muito pequeninas, não dá para ler. Pequenas? Eu estou a vê-las pequeninas. Está pequena aí, Leide? Estamos vendo mais do que o necessário, tem uma parte ali a mais, talvez isso... Não, aqui eu estou falando, esse impor aqui, para mim,
Para mim, aqui tá grande. Aqui está pequenino. Para ler é preciso estar bem atenta. Então não sei não. Leide, ao senhor Dilson. Bom, quem estiver vendo no telefone pode dar um toque Tudo no bem. play, que aí aumenta. Mas vocês não estão Então- vendo isso não, gente? Porque aqui, ó, Eu estou vendo. para mim Por está exemplo, aparecendo. essa parte amarela não se consegue ler. Eu não tenho que parte amarela, não tem parte amarela aqui? Tem uns retângulos em amarelo. E Gente, eu estou aqui, ó, estou no Word. as letras vêm-se muito pequeninas. Me dê a luz aí, seu Dilson, vocês estão vendo o Word? Está aparecendo amarelo, mas eu aumento no tablet, Não. Eu estou compartilhando com vocês esse aqui, ó. Vou compartilhar novamente. Eu estou compartilhando essa aqui, ó, do Word. Aqui. Agora tá. sim. Agora Eu sim. vou mostrar. Agora sim, há bocado não. Agora sim, né, Por isso. Celeste? Agora tá. Sim, Celeste agora tem sim. razão. Há bocado Então. estava minimizado. Agora Pois está é. normal. Agora. Então, mas eu disse para vocês que iriam buscar no Word esse verbo impor, que eu não gostei. E por isso tinha que ir para o Word. E encontrei no Céu e Inferno, no capítulo 8º, na edição original, que é aqui, ó, gente. 8º, Expiações Terrestres. Eu vou chamar a atenção de vocês no que se refere a isso aqui. O capítulo 8º da edição original foi renumerado na edição adulterada, como o capítulo 7, sendo o mais importante da obra por conter o resumo de todas as conclusões a que chegou Kardec acerca das leis da justiça divina. Então, vocês veem a importância do capítulo 8º. É por isso que eu fiz questão até de não seguir o Céu e o Inferno, a Gênese, e resolvi até adquiri-los por Kindle, o Kindle, porque como o Paulo fala, tá todo alterado, foi tudo alterado. O capítulo 8º foi simplesmente colocado no capítulo 7º e foi completamente adulterado. Então, o que eu fui buscar aqui do verbo impor está no Céu e Inferno, no capítulo 8º, Expiações Terrestres. E como vocês veem, eu fui buscar no Kindle, e no 116, ele diz assim: nas imperfeições morais do espírito, da mesma forma que nos vícios que causam dependência, o esforço exigido para retomar o estado de equilíbrio deve ser tanto maior quanto mais longo e intenso, tendo sido o período de sua formação. Eu estou em busca de entender o verbo impor. Isso é nota do editor ou do escritor, no caso da editora. Aqui está como se fosse nota do escritor. Então, mais uma vez, eu estou indo em busca do verbo impor. O significado dessa imposição está no sentido da inevitabilidade da lei natural do progresso espiritual, que só ocorre na forma livre e consciente. Assim, uma nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei do progresso. Mas o melhorar-se é invariavelmente o ato de vontade livre. Uma encarnação é dada quando é escolhida livremente como prova ou expiação pelo espírito que deseja superar sua imperfeição e reparar o mal que já fez. Agora, observem, já a situação de uma encarnação imposta
somente ocorre quando o espírito ainda é ignorante para escolher por si mesmo, por ser necessária ao progresso, ou então muito endurecido, pois nesta condição não consegue escolher de forma consciente. Nesses casos, porém, o objetivo da encarnação é o de levá-lo à condição de escolher conscientemente o seu próprio despertar, conforme afirma no item 8º do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, o que significa arrependidos, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente, penitentes, arrependidos. Então, vamos lá, vamos retornar. O que será que ele quis dizer com isso, Celeste, seu Odilson e Leide? Esta imposição que eu fui buscar. Bom, nesse caso lá, ele falou da imposição sem discriminar as situações, né? Que varia de uma para outra, né? A imposição se dava aí, no caso de uma incompetência, uma não capacidade de escolha, né? Por conta de ainda não estar preparado para discernir, né? Exatamente. A ignorância, né, Leide? Porque, por exemplo, Exato. é como uma criança, né? Não é isso? Então, como uma criança mimada, às vezes, que está chorando, está fazendo bem, aquelas coisas que nós conhecemos, vai entender que quando a mãe ou o pai diz, você não vai comer tanto chocolate agora. Você só vai comer depois que mamãe vai te dar, quando você comer o teu almoço, mas não como, como eu vou dizer, está comprando, não, porque essa criança está sentada na mesa, todos estão sentados e ela não está se comportando adequadamente, querendo chamar a atenção. Aí os pais dizem, olha, agora é a hora do almoço, não é hora de brincar. E carinhosa, oi? Aí a criança já usa o livre-arbítrio, né? Eu acho que quando ela é menorzinha, eu vejo já como uma criança menorzinha, que a mãe decide o que ela vai vestir, o que ela vai comer, assim, né? Ela não vai saber, tipo, você quer comer o quê? Ninguém vai perguntar a um bebê o que é que ele quer comer, né? Ninguém vai perguntar o que ele quer vestir, vai ser decidido por ele, porque ele não tem capacidade, né? Eu acho Mas que é a uma mãe, forma... Leide, colocou A a mãe. caixa de bombons em cima da mesa. Então, a criança, quando viu a caixa de bombom, não quer comer. Não quer terminar, não quer terminar. Ela realmente tem o livre-arbítrio, mas o que ela quer? Ela quer comer o chocolate. Por quê? Porque convém a ela. Neste caso aqui, como eu fui trazer, é justamente nós, como você disse, essa ignorância que nós temos de estarmos sempre querendo continuar no erro. Imagine se for um espírito onde já está acostumado a estar sempre como assassino, como isso, como... Então, chega no mundo espiritual, ele não vai ter a consciência, muitas vezes, daquilo que fez. O protetor espiritual dele, ou aqueles que são responsáveis por ele, vai dizer, olha, está na hora de você reencarnar. Aí ele assim, eu não quero, assim, como? Mas isso é para o teu próprio bem. Não, eu não quero. Veja só, mas você está necessitando que a tua situação no mundo espiritual está complicada por justamente você ter feito o que fez com essas pessoas.
Você só vai melhorar a partir do momento que você reencarnar, está em contato com esses seres, aí ele vai explicando, ele não aceita. Então, aí esta imposição, na verdade, é com amor. Essa imposição não é aquela imposição que nós estamos acostumadas, e sim para benefício dele próprio, como você mesmo diz. Você mesma diz. Porque é necessário para ele. E não aceita. Tá cristalizado. Então, como faz parte da lei do progresso, que é a lei, é uma lei natural, ele não aceita. O que vai ocorrer, essa encarnação imposta, entre aspas, vai ser benéfico para ele mesmo. Aí os protetores espirituais vão dizer, olha, a tua situação está bem, realmente está bem complicada aqui. Então, para você, vamos dizer, para você repor o teu perispírito, há uma necessidade de você estar com contato, de você reencarnar. Ele não aceita. Então, como é um progresso para ele mesmo, aí os protetores espirituais vão dizer, meu irmão, vai ter que ser sim, porque é por você, é para a tua própria melhoria. Mesmo ele tendo livre-arbítrio, ele não aceita. Lembra, gente, que chega a um ponto que os espíritos... Eu acho que foi naquelas obras, nós vemos isso perfeitamente nas obras de Ivone Pereira. Quem as leu, vai entender que ela teve várias encarnações como suicida. E aí foi dito, foi explicado, correndo, e ela sabia o que iria acontecer quando ela fosse reencarnar. Ela aceitou, mas nem todos nós temos essa capacidade. Então, aqui, essa encarnação, entre aspas, imposta, é benefício para o seu próprio progresso. Mas não é daquela forma que nós vemos, que é como um Deus castigo. Não. É para melhoria de nós mesmos. Deu para entender aí, Celeste? Sim, sim. Seu Dilson? Tá, perfeitamente. Não é? É você, principalmente, que é mãe, né, Celeste? Quantas vezes teus filhos aí, você falava uma coisa, eles faziam outra? Sim, é verdade. Depois vão aprendendo. Mas muitas são as vezes que você teve que dizer o quê? Isso não é assim. Sim. Você tem que ter cuidado. Senão você vai. Se você continuar, vamos dizer, querendo só jogar bola e não querer estudar, isso vai te prejudicar. Claro. Aí você falou, o que você disse? Você tirou a bola ou a boneca dos teus filhos até que eles tivessem uma consciência assim, olha, você tem que estudar, tem que fazer suas tarefas. Não foi? Sim. Se nós, como mães e pais, fazemos isso, imagine Deus, que é por amor. Ele não vai querer nos castigar. É por amor e sabe o que é o melhor para nós no futuro. Exatamente. O negócio, Celeste, é que foi nos inculcado que Deus castiga. Foi por isso que eu estou buscando essa explicação. E que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Bom, aí eu vou continuar no item 118. O sofrimento sobre a terra, ou as vicissitudes e atribulações, no sentido aqui proposto, trata-se de um ato de vontade livre ou expiação. O espírito escolhe as provas quando está consciente e faz uso do livre-arbítrio para superar suas imperfeições. Neste caso, os teus filhos tinham consciência daquilo que estavam fazendo? Do quanto era negativo? Tinham, porque eles também sabem ver o bem do mal. Aham. Mas o que era o bem? Nós vimos o que Bem era o mal, por o exemplo, mal. os exemplos. Só quer jogar a bola e não estudar, eles viam que não estava correto. E ele até poderia fazer as duas coisas, mas não pôde parte do estudo. Uhum. Mas quando nós estamos nos referindo a esse sofrimento sobre a terra,
sobre a vontade, o livre-arbítrio, sobre a expiação. Somos nós que escolhemos. Sim. Somos nós que escolhemos, e muitas são as vezes que desvirtuamos do caminho. Então, Zélia, gente, eu não sei o que aconteceu aí, eu escutei alguma Nós coisa. desvirtuamos, mas depois, com o tempo, se calhar vamos reconhecer o erro e vamos, pronto. Mas aí que está, Celeste, quando nós Vamos reconhecemos e corrigir. quando nós fazemos, somos como se fosse criança e de birra, que não queremos. Foi o que nós estamos falando. Não tem consciência do o quanto é positivo para ele ou para nós quando chegamos no mundo espiritual. Até podemos ter, nós temos o nosso livre-arbítrio, assim como você disse, mas não temos, às vezes, essa amplitude de vermos que, se nós estamos lá e os protetores, nossos protetores espirituais dizem, está na hora de você reencarnar. Eu digo, não quero não. E estou lá um tempão. E lá no mundo espiritual eu não estou bem. Lembra de André Luiz? Sim. Quem lembra do André Luiz, que viu até que um dos pacientes estava tendo problemas sérios, porque estava aonde? No patamar emocional completamente desequilibrado. E aí a filha, vocês lembram que ela foi visitá-lo para que ele deixasse de ter ódio daquele que era considerado seu filho. Ou seja, talvez tenha sido o esposo ou genro que adentrou a família e ele não aceitava. Porque este senhor praticou a eutanásia e ele tinha um ódio horrível. Então, a filha estava sendo um instrumento de auxílio para ele, para que visse que, se ele continuasse como estava, com ódio, isso é prejudicial para ele mesmo. E ele não aceitava. Então, quando nós estamos nessa situação, temos seres que são superiores a nós. E dizemos, Zélia, olha, isso tudo está ocorrendo porque há uma necessidade de você resgatar com aquelas pessoas os seres que você prejudicou. Eu falo assim, eu não estou nem aí. Olha a arrogância. Eu não estou nem aí, não quero. Zélia, há uma necessidade. Esses seres no qual você prejudicou, também necessita desse contato, porque esse ódio que você está tendo só vai ser através de você reencarnar em uma família. Isso e socializando com esses seres. Aí eu digo mais uma vez, não quero. Assim, Zélia, é por teu próprio bem. Não quero. O que vai acontecer, Celeste? Vai ser obrigado forçosamente, né? Aí que está. Ô, Leide, essa obrigação forçosa, como se encaixa aqui? É uma... Vai a Leide falar. Eu acho que, do momento que o livre-arbítrio, né? Do momento que a pessoa já tem essa capacidade de discernimento, porque eu estava até ouvindo ontem uma palestra falando sobre isso, que tem muitos espíritos que planejam a encarnação e depois desistem. Quer dizer, você pode ficar por um tempo, mas depois você vai... É colocado dependendo do tempo, né? Dizem que agora os umbrais, está todo mundo encarnando, que queira ou que não queira, porque vai ter essa transformação, né? Tem que vir. Aí eu acho que nesse caso do livre-arbítrio deve ter uma tolerância, mas não a tolerância, por exemplo, você pode ficar 10 anos do mundo espiritual lá. Isso. Eu digo assim, né? Aí você fica, mas no ano 11 você vai encarnar. Eu acho que é assim, não sei. Da minha interpretação das coisas que eu já estudei, já ouvi, eu acho que vai por aí. Você tem uma tolerância do seu grau, o seu grau de livre-arbítrio, depende também da sua articulação espiritual. Não é todo mundo que tem
tantas opções de livre-arbítrio, porque é proporcional ao seu desenvolvimento espiritual, né? É aqui, ó, Leide. O espírito escolhe as provas quando está consciente e faz uso do livre-arbítrio para superar suas imperfeições. Então, tem sim o seu livre-arbítrio, como você falou. No mínimo são 40 anos no mundo espiritual para reencarnarmos. Mínimo. Então, fica ali prorrogando, prorrogando, prorrogando e não estando bem. E às vezes até pode estar prejudicando onde se encontra, porque nós estamos nas câmaras de retificações, na Câmara de Retificação, e nós vemos o quanto eles estão sofrendo. Então, se eles estão cristalizados e não ainda têm essa consciência como os protetores espirituais estão vendo, vai ter que reencarnar sim. Por quê? Foi o que nós vimos ali, ó, gente. Ó. Uma nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei do progresso. Mas melhorar-se é invariavelmente um ato da vontade livre. Uma encarnação é dada quando é escolhida livremente como prova ou expiação pelo espírito que deseja superar sua imperfeição e reparar o mal que fez. Já a situação de encarnação imposta somente ocorre quando o espírito é ignorante para escolher por si mesmo, por ser necessária ao progresso, ou então muito endurecido, pois nessa condição não consegue escolher a forma consciente. Nesses casos, porém, o objetivo da encarnação é de levá-lo à condição de escolher conscientemente o seu próprio despertar. Então, eles não estão ainda conscientes. Não estão conscientes. É também interessante essa especificação, né, de expiação e de prova. Eu tenho um exemplo bem simples de um amigo. Eu estudei com ele na 8ª série. E ele já tinha feito a 8ª série com vários amigos. Todo mundo passava e ele ficava na 8ª série. Aí, quer dizer, a 8ª série era uma prova, que virou expiação para ele, né? Aí, quer dizer, pode ser que a gente venha com uma vivência que a gente estabeleceu lá no mundo espiritual, que para a gente era uma coisa boa, fácil de fazer, né? E, de repente, a gente não conseguiu fazer e começou a repetir aquilo, né? Aí, quer dizer, a prova virou expiação, né? Porque, geralmente, eu escuto muito nas palestras que muitas das nossas dores a gente criou na atual encarnação. É verdade. E a gente às vezes pensa que não é uma coisa muito difícil, que vem de outras vidas, né? Quer dizer, já são coisas que a gente não consegue superar já agora, está repetindo já agora. É interessante notar isso, especificar, né? Por isso que é bom entender a diferença entre uma e outra. A expiação é colocada porque o espírito não tem consciência, está numa cristalização impressionante, a ignorância é muito grande. Ignorância é muito grande. Então, como a mãe vai permitir que o filho se assassine? Mas aqui o espírito não tem consciência porque ele, quando desencarna, nem tem a consciência que desencarnou. Não sabe em que estado é que se encontra. Lá no mundo espiritual. No mundo espiritual. É. Talvez é que seja imposta a reencarnação para ver se no mundo físico ele desperta, acho eu. Esse é um outro caso. Este é outro caso, porque pode ocorrer também, Celeste, boa. Pode ocorrer que ele está no mundo espiritual, não tem nem consciência daquilo que está ocorrendo. Lembra o André Luiz? O André Luiz não estava vendo que estava recebendo o auxílio de Caldelário. Ele estava sempre do lado dele. Mas o que estava acontecendo? Ele não via. Só o Caldelário, quando colocou, inspirou para que André Luiz fizesse a prece para o seu próprio benefício. Aí, quando ele fez a prece, ele pôde ser socorrido. Olha aí.
Pois, só mesmo assim, nós é que temos que pedir, não é? Pois é, mas quando nós não estamos preparados, Sim, não estamos preparados, não vimos nada, estamos assim, com as palas. criança. Celeste, sabe que a gente não pode esquecer, nós não podemos esquecer? É que nós estamos num grau ainda bem baixo em termos de evolução do próprio planeta. O próprio planeta. Então, a maioria de nós que estamos aqui encarnados, vamos ser o quê? Um Pitágoras? Um Platão? Esse já vem de outros planetas para nos ajudar. Tá? Então, se nós estamos assim, já pensou? Se, quando nós entendemos que se continuarmos nesta persistência, ou como foi a Leide falou, que os espíritos estão reencarnando de uma forma muito complicada, por causa da parte consciencial deles. Então, quando eles reencarnarem, vai criar confusão muito grande. Por isso que se vê roubos, assaltos, estupros. Por quê? São esses tipos de espíritos que estão reencarnando. Entre aspas, é a última hora deles. Sim, seu Dilson. Quer dizer que existe encarnação normal. O espírito reencarna normalmente, mas existem aquelas encarnações compulsórias, na marra, como se diz na gíria. O espírito está tão devedor da lei, tão devedor, que Deus, na misericórdia, permite que ele reencarne, mas compulsoriamente. Ele não tem condição de escolher, não é dado a ele o livre-arbítrio para escolha. Os espíritos superiores escolhem a prova que ele vai passando. Foi como a gente viu lá, né, seu Dilson? Faz parte da lei do progresso. É um processo, né, evolutivo. E ele não Deus aceita. É tão bom, Deus é tão bom e Jesus misericordioso, na sua bondade também, infinita, né? Ele permitiu que nós mesmos da Inquisição, a Revolução Francesa, o Brasil está cheio de francês encarnado, das inquisições da vida, essas coisas todas que a gente já sabe. Jesus permitiu que eles viessem para o Brasil. Por isso a gente vê o que está acontecendo. Né? Não se respeita a lei, juiz de grau superior que não respeita a lei, não respeita a Constituição e por aí vai. Nesse caso, seu Dilson, foi até bom que o senhor falasse que, apesar de tudo que fizemos em encarnações passadas em outros países, nós também temos o direito de quê? De progredir. E pelo fato de termos o direito, que faz parte das leis naturais, aí o que acontece? Faz parte da misericórdia divina, não só das leis. Não. Quer dizer, você não é lei para reencarnar, mas a misericórdia divina permite. Sim, mas aí, se nós não estamos, se estamos cristalizados, como é que vamos saber? Então, como é uma lei do progresso, e essa pessoa, ou essas pessoas, nesse caso, como o senhor está se referindo, faz parte de um progresso. Então, como o Deus é misericordioso, bondoso, se o senhor que é pai queria fazer o melhor para os seus filhos, imagine Deus. Que esse amor que nós temos é um amor limitado, relativo. Imagine Deus. Não vai querer o melhor para os seus filhos? Né? Aí eu disse, ele é misericordioso, ele já permitiu a reencarnação desses espíritos bem atrasados. E nós estamos no meio, que nós ainda não somos evoluídos. Não. Se nós fôssemos evoluídos, não estaríamos no planeta Terra, né, não? E nem garante, ninguém garante aqui que não participou da Inquisição. Né? Ou outras coisas piores ainda, né? Piores ainda. Você mesmo citou um caso seu, né? Não sei se você citou. O Zé Grosso, uma reunião em Belo Horizonte, que eu estive lá, uma reunião de materialização, uma reunião lá, ele falou, a gente não pode recordar nem 100 anos atrás, que a gente fica horrorizado com o que a gente já fez. Imagina só, 100 anos, hein? O senhor lembra do André Luiz, quando nós estamos estudando o nosso lar, que a Laura, o esposo dela, elas estavam vendo imagens, coisas assim estranhas, eles não sabiam o que era. Aí foram no Ministério do Esclarecimento e eles fizeram um tratamento durante 2 ou 3 anos para entender o que estava ocorrendo. Só que eles tiveram uma limitação só de foram 300 anos. As outras já seriam demais para eles. Eles não aguentariam.
Vê? Vero. Vê? Então, vamos continuar. Deu para entender aqui, gente, sobre essa imposição que o livro está falando, que eu não gostei. Essa imposição é de quem? Por quê? Por quê, gente? É o benefício do espírito. O próprio espírito, né? Nossa própria ignorância. Própria ignorância. Bom, aí eu fui buscar nessa. Eu gostei muito na luz da verdade. Como nós estamos falando sobre a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu gostaria, se possível, alguém lesse. Pode ser? Não. Aonde? Qual? Eu Aqui, posso ó, ler. seu Adilson. Aqui, ó, seu Adilson. Palavras da Vida Eterna? Isso. Capítulo 103, Na Luz da Verdade, Chico Xavier. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Comentamos isso. Né? Por isso que eu trouxe. Porque nós estamos falando justamente, e conhecereis a verdade, o versículo é esse, entendeu? Aí por isso que eu trouxe. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. Nossa Senhora, a gente faz toda hora. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. Isso é interessante, isso aí, só uma pausa. Quando Pedro cortou a orelha do centurião, e Jesus falou para ele: Pedro, vai a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quer dizer, ali Jesus estava dizendo para nós: a lei é de causa e efeito. Preste atenção, vocês que não querem andar na linha. Então, a vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. Aí que nós estávamos conversando, né, seu Dilson? Que então, a Leide falou. Esses compromissos obscuros são as nossas escolhas equivocadas, segundo Joana de Anjos. Aí somos todos sombreados por isso. Mas nós vimos em cima também lá, que é a nossa ignorância. Né? Essa, assim, como Leide está dizendo, disse, liberou, desculpa aí a expressão, liberou geral para que os reencarnassem, e quando nós vemos coisas absurdas que ocorrem no planeta, aí vamos ver que tipo de espíritos são esses. Como nós estamos estudando, fala assim, isso é estranho, por que esse ser ou esses seres estão fazendo isso? A ignorância. Tem tudo a ver com o quê? Com o lado evolutivo do ser. Você viu, olha, a vontade do Espírito é catada pela providência. Quer dizer, o livre-arbítrio que ele nos dá, não é? Exato. Por isso que a sementeira é livre e a colheita é obrigatória. Deus não castiga ninguém, ele dá o livre-arbítrio, você faz. Muito pelo contrário, respeita, mas até um ponto. Vai respeitar. Quando prejudica o outro, Não pode estar vendo. É que o homem se extravia na criminalidade. Ele permite até certo limite. Né? Se extrapolou muito, ele tolhe a ação também. É por isso que foi o que nós já havíamos conversado anteriormente. Ele mesmo, quando ocorre que tem que reencarnar e não quer, ele está contra o seu próprio progresso. Ou seja, contra a própria melhoria. Então, aí extrapolou já. Ele teve tudo, ou nós temos todo o nosso livre-arbítrio, vamos. Até que chega um momento em que dá. Não é assim. Temos o nosso livre-arbítrio, sim. Mas quando está até nos prejudicando, aí, por misericórdia divina, tem que se ter também uma ação. Pronto. Eu tenho um exemplo. A gente faz uma prece e, às vezes, a gente quer logo um resultado. Deus não vai, às vezes, se Deus vê que não é para o seu bem, ele não vai te atender. E eu tenho um exemplo comigo mesmo. Eu fiquei pedindo algo há 2 anos e ele não me concedeu. E hoje eu agradeço a ele não ter me concedido.
Olha que interessante. Sabe o que eu ouvi sobre isso, seu Dilson? Teve um estudo sobre isso, que às vezes Deus não faz aquilo que pedimos, mas dá instrumentos, coisas na nossa vida para permitir que seja mais fácil, mas nós estamos tão cristalizados naquilo que nós estamos pedindo que não vemos os sinais. É. Então, a gente tem que observar esse detalhe. Estou pedindo a Deus algo. Por isso que, às vezes, é melhor você pedir para o semelhante que acaba você se beneficiando. Mas não é assim, não é a questão do semelhante ou nós. Será que seria positivo para nós se recebêssemos determinada coisa que para nós, no momento, é essencial? Em que nos ajudaria o nosso progresso? Verdade. É isso que estávamos falando sobre nesse estudo. Ele, Deus, não vai direto, mas ele está ao nosso redor, ele dá meios para que diminua até esse sofrimento. Mas como nós não vemos, a vida nos dá sinais diariamente. Mas queremos aquilo, como crianças mimadas, mas não vemos o que está ocorrendo ao nosso redor. Por quê? Verdade. O chocolate, lembra, seu Dilson? Nós não queremos finalizar o almoço ou o jantar, queremos ir direto para o chocolate. Que é gostoso o chocolate. Vamos lá? Principalmente o suíço aí da Suíça. Vamos, seu Dilson. Aqui, ó. Aonde? Aqui, a pessoa... Bom, deixa lá. A vontade do Espírito é catada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseja, sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Aí, segundo as suas Romanos obras. 2,6 e Mateus 16:27. Cada um segundo suas obras está em Romanos 2,6 e Mateus 16:27. Pode conferir lá. Essa égide aqui... Não, só um instantinho, porque eu acho que esse muito rápido, é o escudo. O escudo que pertencia à deusa grega Palas Atenas, né? Palas Atenas. Por isso que se diz sobre a égide de Jesus Cristo. Serve para amparar ou oferecer defesa. Todas as cidades estão sob a égide da justiça. Nós sempre escutamos, seu Edilson, que o governador espiritual do planeta Terra é Jesus Cristo. Então, aí, sobre a égide de Jesus. Sobre a proteção, sobre o beneplácito. Olha que palavra bonita, o beneplácito. Pode botar aí o que é beneplácito. Vamos aqui. O senhor Edilson, o senhor entendeu o que é aqui? A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseja. Eu entendi que Deus é a justiça perfeita, se a gente não seguir o que está determinado, que Jesus trouxe, as lições que nos trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo mesmo, nós não vamos estar nessa proteção, dessa justiça perfeita. É mais ou menos o que eu entendi. O senhor Dilson, mas o senhor não falou que durante 2 anos orou? Orei. Não foi? E o senhor recebeu, supostamente não, mas não viu talvez os sinais que estavam ocorrendo. Mas concedido a cada um segundo as suas obras. Pois é, faltou obras, né? Não é bonito isso aqui? Olha que interessante, né, seu Dilson? Eu pedi que o senhor lesse, e justamente foi aquilo que o senhor estava falando. Olha que interessante. Eu queria um favor seu. O Senhor está no céu, eu dispenso o Senhor, viu? Mas deu para entender isso aqui sobre a cada um segundo as suas obras? É. Entendeu agora de estar orando 2 anos e supostamente o senhor não recebeu, que talvez não tenha visto os sinais que estavam ao redor do Senhor?
de você. Por tudo que Paulo, por tudo, ele fala em 1 Tessalonicenses 5,18, por tudo é graça, por tudo mesmo. Ele foi claro, por tudo. Um aparente mal redunda num bem. Hoje mesmo eu falei isso com uma pessoa de Recife, que a mãe está no hospital, conversando com ela, eu falei sobre isso. Aqui aparente mal redunda num bem, porque a gente não está sabendo o motivo. E tudo tem um motivo por que está acontecendo. Por que eu estou doente? Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Tem uma resposta, que alguma coisa você fez com as supremas leis do universo. Agora, observe isso aqui. Observe isso aqui, senhor Dilson, justamente o que o senhor está falando. Como? Observe aqui, continue lendo, por favor. Elegemos o tipo de experiência que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, e corrigenda, débito e resgate são fruto da nossa escolha. Eu falei anteriormente nas escolhas equivocadas que Joana Diante fala. Por milênios, nós nos acostumamos à prática do erro, da maldade, do crime, eu costumo falar nas minhas orações. E hoje estamos sofrendo as consequências das nossas escolhas equivocadas. Estamos fazendo força, temos dificuldade. Então, se temos dificuldade de vivenciar, vamos pedir a quem ajuda, a Deus, a Jesus e a Maria Santíssima. Essa coisa isso do causa e efeito, seu Dilson, vou pedir também que a Juliana, eu já pedi para que, com o passar do tempo, ela explique sobre a causa e efeito que foi inculcado de uma forma também não como estava na época de Kardec. Então, essa causa e efeito vai ser estudada, porque nós trazemos da Igreja Católica essa parte como se fosse castigo, e, na verdade, não é. E eu acho muito interessante que o senhor tenha colocado isso, porque nós vamos estudar sobre isso, porque no próprio movimento espírita nós utilizamos e não sabemos o porquê. Por isso que eu pedi que no dia 13 e 16, ela falasse sobre a filosofia racional, a psicologia racional, que está dentro, que está incluído o que nós estamos conversando aqui. Mas o senhor poderia, por favor... e o senhor falou sobre essa pessoa de Recife, que supostamente está sofrendo muito. Mas como nós falamos, foi até a lei de todos nós, às vezes escolhemos os nossos próprios caminhos a serem percorridos. Estamos, às vezes, com um planejamento no mundo espiritual, e quem escolhe, às vezes, somos nós. Então, nós dizemos assim, Deus não é bom. Para nisso, quem fizer a prece final, eu vou pedir a gentileza de lembrar dela. Edgraí Ferreira. Depois o senhor, vamos fazer a prece, aí se fosse possível, depois o senhor mandar o nome dela, tá? Para a gente deixar cada um fazer posteriormente também, tá? Se for possível. O senhor poderia continuar lendo, por favor? Continuo. Só um minutinho de nada. Acabei de te mandar o nome aí, depois você vê. Ela é de Recife, tá? Recife, Pernambuco. Respeitemos assim uns aos outros. Será que nós não fazemos isso, né? Quantas vezes respeitamos? Não intente constranger o próximo a ler a cartilha da realidade dos teus olhos. Menina, eu tenho que parar para elogiar. Que coisa perfeita, que clareza, incrível. Nem interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. Nossa, que pancada. Tome. Né, Celeste? Para nós que queremos cabeça que eu estou falando. Marinete, Celeste, Leide. Nossa, que pancada na cabeça. Estou até tonta aqui, viu? Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência, à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Olha aí, seu Dilson. Por isso que tem que estudar para raciocinar para compreender. Rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Note que o mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou o tempo. Prometeu simplesmente, conhecereis a verdade. E lá estava escrito no templo de Delfos,
não, conhece a ti mesmo, é diferente. Mas conhecer a ti mesmo. Mas termina aqui, por favor. Note, aqui. Conhecereis a verdade e... A verdade vos libertará. Note que o mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Olha aí. Ele mesmo Jesus falou: cada dia basta o seu problema, a sua dificuldade, não é isso? Pronto. Viva cada dia como se fosse o último. Os mensageiros nos falam: viva cada dia como se fosse o último da sua existência na Terra. Isso aqui é muito importante, seu Dilson. A emancipação íntima surgirá para a consciência, à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Olha aí. Então, tem a ver sobre essas... Por isso que eu trouxe sobre a imposição. Interessante bonito, essa parte, né? Aí. Se você... Por isso que buscar e achareis, né? Não tem jeito. Jesus falou isso. Abatei e abrir-se-vos-á. Então... Se a gente não buscar, como é que vai achar? Outra coisa que o senhor leu, como nós, não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. Lembra da prece? Eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas será que aquilo ali era realmente o necessário para mim? Dilson, eu estou dando esse exemplo, mas para todos nós, porque quantas vezes fazemos isso no nosso dia a dia? Queremos impomos as coisas às pessoas que não estão preparadas para nos darem o que queremos dela. E vice-versa. Quantas pessoas estão exigindo, às vezes, coisas que nós ainda não estamos? Os Espíritos falam: nem tanto ao mar, nem tanta terra. O fruto não amadurece, anda o tempo, anda a hora. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Então, é isso que ele quer dizer aí. Foi por isso que eu trouxe, para que possamos entender ainda mais sobre a imposição. Por quê? Porque nós, quando estamos cristalizados, estamos olhando as coisas com os nossos olhos. Distraídos, anestesiados. Foi por isso que eu trouxe isso aqui. Entendeu? Alguma coisa a mais, Leide, Celeste, tá Marinete também, eu acho. Tá. Marinete. Estou aqui. Bem-vinda. É porque aqui estamos conversando e eu não posso falar muito. Tudo bem. Deu para entender, deu para ampliar mais essa parte, Celeste, sim, Leide? Está bem. Não foi? Eu sim. Quer dizer, a pessoa pode estar vendo, interpretando com os próprios olhos, quer dizer, que não chega a intervir, a não fazer nada, ou está cego, né? Ou não está vendo nada, né? Está cristalizado por conta de não conseguir ver, não conseguir captar, né? Aí está sem movimento, né? Estagnou por falta de morte espiritual. Pode ser também, né? Você vê, né? Que a gente, como você disse, né? Nós chegamos, fazemos tanta... Gente, eu tenho que fechar aqui. Tá batendo... Agora tá vindo sol, viu, Leide? Eu acho que muita preguiça de querer aprender, não é, Zé? Olha, eu não sei, não. Porque é relativo. Quantos de nós somos intelectuais e tudo isso, supostamente sabem, aprenderam. Mas o que falta para mim, sabe, seu Dilson? É ação. Ação no bem. Bem para o bem. É muito fácil querer saber, mas se só pela boca... Quando você pratica o bem, você se fortalece, né? Para finalizar isso, gente... Ai. Não, não é aqui, não. É aqui, ó. Aí ele vem dizendo assim, só para finalizar sobre isso. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fiel cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber, olha que interessante, perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviços e burilamentos constantes,
Observa deste modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Vê? Olha aí. Eu estava conversando muito, conversei com Marinette, eu não sei se ela se lembra. Lembra, Marinette? O que está faltando realmente agir? Lembra semana passada? O que realmente estava faltando no nosso grupo, aquela parte, é colocarmos em prática o pouquinho que estamos aprendendo. Lembra? Olha aí. Então, Lembro sim. Então, é isso. Quando nós tivermos um pouquinho dessa consciência em relação ao outro, ao próximo, tudo vai ficar mais fácil. Por quê? Aí vai vir seu Dilson. Agora todo mundo vai se lembrar de seu Dilson. Olha a oração durante 2 anos. Mas o que acontece? Será que realmente estamos necessitando daquilo que estamos pedindo? Ou não queremos ver o que a própria vida está nos oferecendo? Gente, alguma coisa a mais para conversarmos e acrescentar algo para passarmos para o roteiro 6? Nós não temos aqui nenhum tipo de pressa. Alguma coisa a mais? Não, da minha parte, não. E aí, Leide, tudo bem? Tudo. Tem uma passagem muito interessante lá no início, antes dessa Leide? imposição, eu acho. Quando você começou a explicar sobre a imposição, tem uma parte bem interessante. Lá no Word. Né? É no Word? Acho que sim. Ou é a sim. imposição que eu fui buscar lá na... Era a explicação da imposição, que tem então é lá no Word. Que tem um encadenamento sobre isso que você falou agora, que era sobre quando a gente faz uma coisa, a gente tem que ter um número de tempo para a gente corrigir. Será que foi no Céu e Inferno, Leide? Aqui. Não, eu acho que é na explicação do... Eu acho que era na explicação... Mas agora já fui. Eu não sei onde você está. Acho que é esse, o ato lá em cima. Aqui? Aonde? Não, lá. Necessário. O ato da vontade? Sim, o ato da vontade. Isso aqui eu achei muito interessante. Porque ocorre de forma livre e consciente, assim, a renovação. Aí ele fala aqui praticamente de quando a gente está querendo corrigir um modo de ser, né? Isso. Aqui é como estava lá na Luz da Verdade, que ele diz que a consciência, a gente, né, que surgirá a emancipação íntima, surgirá para a consciência à medida que a consciência se dispõe a buscá-la, né? E eu vejo aqui a coisa da verdade, mas uma vez que essa consciência foi buscar, quer dizer, a gente começou um movimento íntimo, né? Isso. Mas aí a gente tem que manter por um tempo esse movimento íntimo, senão a gente se perde de novo. Esse é o problema. Aqui, ó. Também eu acho que é interessante aqui, que tem a ver com o que você diz. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se disponha a buscá-la. E ficar constante é difícil. Consciente. Né? Consciente de que fazer o plano a partir disso aí. Eu tomei consciência de uma coisa e o meu plano tinha que ser em cima daquilo. Mas aí a gente esquece de novo, né? Aí queremos sempre o quê? É difícil. Que as pessoas leiam só a nossa cartilha. Muito interessante, né? Pois é. Lá naquele texto ele diz, é a quantidade de vezes que a gente faz aquela coisa cria-se um novo hábito saudável que cancela a outra coisa que a gente queria se livrar, né? Mas aí primeiro vem a consciência e depois a repetição daquela coisa já alterada para aquilo que a gente quer ser. Aonde, né? Leide? Aqui, nesse aqui ou lá no início? Eu perdi, eu ia comentar naquela hora, mas
Passou. Leide, quando for assim, comente, porque é para nós, para todos, não é só para você, não. Ó. Eu não sei quando foi que você... Esse foi aqui ou foi na... Ou Já foi no aqui? outro que tinha as letras pequeninas, não, Leite. Não, a gente ficou aqui. Que eu não lembro mais onde foi, mas eu Mas achei tudo bem. Deve ter sido no outro. Não vai ficar orando muito não, viu, Leide? A gente fica só... O senhor diz vai ficar com raiva da gente, não. É porque realmente nós temos... cada um que fala, cada pessoa que está falando aqui é para nós. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém, não. E isso que o senhor Edilson falou é muito bom, porque sempre estamos exigindo dos outros e de Deus o que supostamente é melhor para nós, no nosso ponto de vista. Mas será que será conveniente para nós? Será? É impressionante, gente. Eu aprendi a observar um pouco dos sinais da vida, sabe? Depois de muito bater a cabeça. A vida fala tanto conosco. Está assim. Aí eu falo, vou botar de novo chocolate. Mas aí aparecem outras coisas, dá uma dor de barriga antes. Aí a mãe fala, tá vendo, você está com dor de barriga, você não pode continuar comendo. A própria vida vai nos mostrando certas coisas e nós não queremos ver. Por quê? Criancinhas mimadas. Mas tudo bem, faz parte do conhecimento, do crescimento. Então, gente, vamos lá. Alguma coisa a mais? Podemos começar? Sim. Vamos lá. Então, nós vamos agora para a inspiração de Pedro. É muito interessante isso aqui, viu, gente? Eu não sei... Ui. Que isso, gente? Para com isso. Aqui é no 96. Eu não sei onde está. Lá. Mon Dieu. Não sei o que aconteceu, o que foi. Aqui. Nós terminamos aqui, viu, gente? Para que vocês tenham o roteiro 5, verdade e libertação. E por isso estávamos falando da verdade. Agora vamos para a inspiração de Pedro. Roteiro 6. Então, começa assim, o texto evangélico. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Vocês estão vendo, gente? Está a saber? Agora está melhor, não estava a conseguir ler. Agora, sim. E Simão Pedro, respondendo, disse: Não. Disse-lhes ele: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Jesus, respondendo, lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligarás, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Vamos entender agora. Eu fui buscar também, vamos entender aqui, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Vamos entender o que vem a ser essa Cesareia de Filipe. Ai, meu Deus, cadê? Aqui.
Eu fui buscar Cesareia de Filipe, um mapa. Onde fica? Aqui fica Cesareia de Filipe. Estão vendo? Sim. Aí eu fui buscar atualmente. Cesareia, fui buscar, fui na época de Jesus e atual. Cesareia de Filipe, cidade construída por Herodes em homenagem ao imperador César. Recebeu este nome para diferenciar a Cesareia Marítima, sendo Filipe o nome do filho de Herodes. Então, havia duas Cesareias. Então, por que Cesareia de Filipe, gente? Ei! Cidade construída por Herodes em homenagem ao imperador. Gente, acabamos de ler, por causa do filho de Herodes, que se chama Filipe. Hoje faz parte do Parque Nacional de Israel, conhecido como Parque de Banias. No local estão as ruínas do Palácio de Herodes e caverna onde havia o culto do deus Panias. E daí o nome Banias, em árabe, em cujo alfabeto não existe a letra P. Porque se chama Panias, mas eles não sabem falar, tem que falar Banias mesmo, fazer o quê? Não tem um coitado do P lá, fazer o quê, né? Bota um B para melhorar a coisa pro lado deles. Então, também fui buscar nesse site. Cesareia Filipe ou Banias, árabe pronúncia de Panias ou Panias. É um sítio arqueológico e uma cidade localizada aos pés do Monte Hermon, em Israel, nas colinas de Golã. A cidade está localizada a cerca de 150 quilômetros ao norte de Jerusalém e 60 quilômetros a sudoeste de Damasco. A cidade também é chamada Cesareia Filipe pelos romanos. A cidade está localizada junto às fontes de Banias, uma das nascentes do rio Jordão. Então, aprendemos mais uma coisinha hoje, não foi? Cesareia de Filipe, por quê? Porque o filho de Herodes se chamava Filipe, e para diferenciar a Cesareia Marítima. Bom, então, alguma coisa aqui, gente? Deu para entender essa parte aqui do histórica, onde fica atualmente no Parque Nacional de Israel, conhecido também como Parque de Banias. Bom, então, podemos ir, retornar? Onde está, gente? Pelo amor de Deus, aqui, eu acho, aqui. Então, vamos lá. O estudo do Evangelho apresenta nuances que merecem ser destacadas. Chegando. Aqui, ó. Tá aqui, chegando. Tá? É a conjugação do verbo chegar no gerúndio. Trata-se de uma forma nominal do verbo, usada para exprimir uma circunstância, já que o gerúndio não está conjugado com verbos auxiliares, andar, estar, ir e vir. É importante considerar, a propósito, que Jesus sempre valorizou as circunstâncias para ensinar com acerto. Daí ser usual encontrarmos no seu evangelho verbos flexionados no gerúndio, tais como partindo, operando, cumprindo, falando, dirigindo, voltando, retirando. Gente, aqui o partindo, tudo isso dá ideia de movimento. Observe. Olha como Jesus colocava para que nos chamarmos para o movimento, para movimentarmos. Então, falou também aqui sobre a Cesareia de Filipe, que foi aqui. Era um lugar pacato e afastado, situado ao pé do Monte Hermon, norte da Palestina. Esta cidade foi ampliada e embelezada por Filipe, tetrarca da Itureia,
em honra de Tibério César, localizada na cabeceira do Rio Jordão, como vimos, né? Foi assim nomeada por distinguir a Cesareia da outra Cesareia marítima. Então, vimos isso. Cesareia de Filipe se afigurava como um local ideal para as pessoas emitirem opinião sobre Jesus, falando despreocupadamente e de forma autêntica. Vemos ainda hoje que quando se diminui o poder das atrações exteriores, com mais naturalidade expressamos os nossos reais sentimentos de ideias. Quem entendeu isso aqui, hein? Falando despreocupadamente de forma autêntica. Por que isso? Por que ele está falando quando se diminui o poder das atrações exteriores com mais naturalidade? Por quê? O controle, né? A censura. Uhum. Mais alguma coisa? Ele está dizendo, o lugar era ideal para as pessoas emitirem a sua opinião, como está falando, e vemos também diminuir o poder das atrações exteriores. Então, era o local. Por quê? Cada um não tinha esse... Lembra dos fariseus? Talvez a importância dele não era tão exacerbada como as outras cidades. Então, isso aqui, gente. Ah, isso é interessante, gente, olha só. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, se concretiza também na Cesareia do nosso campo pessoal, na intimidade do nosso ser, em momentos mais tranquilos, favoráveis à reflexão sobre o influxo da meditação e da autoanálise nos entendimentos com Jesus. Lembram-se do que nós limos anteriormente sobre a vontade na palavra de vida eterna? De termos vontade, de olhar para nós e não exigirmos dos outros. Aí tá, ó. Nosso campo pessoal, na intimidade do nosso ser. Recordam? Vocês se lembram, gente? Já esqueceram? Sim, da consciência. Da consciência, exatamente. Em colocar em prática a nossa vontade, ou não. A outra frase, interrogou os seus discípulos, porque nós estamos conversando sobre este texto. Aqui, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, aí ele está querendo aqui dizer, a outra parte, interrogou os seus discípulos, é sugestiva de que Jesus procurava aferir o nível de aprendizado desenvolvido pelos seus discípulos em relação às suas orientações e à sua pessoa. Propriamente dita, o mestre, como todos os demais benfeitores, que nos tutelam com amor, acompanham de perto o nosso desenvolvimento, verificando se nós, efetivamente, estamos seguindo os seus passos. Olha aí. Alguma coisa aqui, gente? Celeste? Leide, Odilson? Podemos continuar ou como é que está aí a situação? Por mim, pode. Podemos? Discípulo significa aprendiz, mas só há mestre onde existe discípulo. Por sua vez, o verdadeiro discípulo é consciente, olha aí de novo,
é consciente das próprias carências e tem necessidade de ser guiado por um bom mestre, submetendo-se com humildade e prudência às suas orientações. O texto nos mostra que os discípulos devem se portar como atentos, observadores do seu orientador, guia o mestre, e dos ensinamentos que este lhes transmite como diretrizes da vida. Zélia, Oi? eu tinha até anotado aqui, o discípulo é da origem latina, quer dizer aluno. Aluno é do grego asen, aluno quer dizer sem luz. Do grego sem, e luno, luz. Quer dizer, aluno é sem luz, quer dizer, é o aprendiz. E o que é o apóstolo? O apóstolo é do grego enviado. Professor. Aquele que é enviado, que faz a vontade do mestre. Pois é, que já está mais preparado, né, seu Dilson? Nós somos alunos ainda, aprendizes. E olhe lá, hein? Se realmente colocarmos... E olhe lá, hein, seu Dilson? Alguém acha, aí, a Marinete Celeste, que nós não somos aprendizes? E olhe lá. Mas assim, muitas vezes nós nem queremos sermos aprendizes, porque também nós temos uma, assim, seu Dilson, nós estamos com a arrogância tão grande, que não temos consciência que realmente somos aprendizes. Eu me considero discípulo de Sócrates, só sei que nada sei. Sócrates. Você é o mais sábio de Atenas, Sócrates. Nada disso. Eu não sou o mais sábio, só sei que nada sei. E nós estamos nessa, com Sócrates. Pois é. Vamos aqui, olha que interessante. Ao interrogá-los, Jesus deu a entender que eles deveriam se posicionar, olha, observem, como observadores atentos. Essa também a proposta da doutrina espírita, quando, pela fé raciocinada, nos fornece seguros padrões de conhecimento impulsionadores na nossa melhoria espiritual e nos concede também condições para avaliar o progresso adquirido, segundo a nossa posição evolutiva. Além disso, a fé raciocinada viabiliza condições para entender e respeitar o grau de progresso de cada criatura que nos compartilha a existência. Será que fazemos isso? Dificilmente. Umas vezes sim, outras vezes não. Depende. Pois é. Lembra aquilo que nós conversamos, Celeste, sobre impormos a nossa cartilha? Que as pessoas leiam conforme a nossa cartilha? É isso. Não é? Pois é. E aí, Leide? Marinete? Será que estamos, Zélia, respeitando mesmo? Pois é. Os graus de cada criatura, não? Pois é. Pois é. Eu acho interessante que nós somos espíritas, supostamente somos espíritas. Mas até onde estamos, como você está falando, estamos atentos aos ensinamentos que estamos aprendendo. Até onde realmente estamos atentos? E aí, gente, o que foi? Ficou entalado? Entalou? É muito forte. Pois é. É muito forte. É. Porque se nós, gente, se nós estivéssemos tentando colocarmos em prática o que estamos aprendendo, não iria existir entre nós tantas coisas. Supostamente como cristãos, não importa. Cristãos, espíritas, não importa. Não importa. A fraternidade,
Lembra da fraternidade, Marinete? Olha aí. Lembro. Uhum. Os ensinamentos, foi o que nós conversamos, lembra? Os Uhum. ensinamentos. Atentos observadores do seu orientador, guia o mestre, e dos ensinamentos que este lhe transmite como diretriz da vida. Eu estou conversando sobre Marinete, com Marinete, mas é porque uma semana passada, ou retrasada, não sei, eu estava chorando, porque tem às vezes certas coisas que me tocam profundamente. Foi retrasada. Uhum. Retrasada, né? Foi semana retrasada, que me toca profundamente, às vezes entre nós mesmos, que não percebemos a beleza da doutrina cristã, principalmente no que se refere à fraternidade. Que quando nós estávamos na casa do caminho, lá na época, depois que Jesus retornou ao mundo espiritual, eles olhavam o que tinham, eles compartilham, viam o todo. E supostamente não tinha a internet de hoje, não tinha o que nós temos como melhoria, mas eles estavam focados no que Jesus nos deixou, ou deixou. E isso foi tão forte que o próprio Pedro, que estava naquela época, depois que ele rejeitou, negou 3 vezes Jesus, ele quando foi colocado, ele foi pego, no caso, foi preso, ele falou, eu não mereço ser crucificado como Jesus. E coloquem de ponta cabeça. Aí a conscientização do ser. Então, a fé raciocinada, quando nós estamos aqui aprendendo uma doutrina esclarecedora, seríamos bom perguntarmos o que eu tenho feito em benefício do próximo e do todo? Não é? Eu não sei aonde eu li que estava dizendo aqui, gente, sobre a vida. Eu não me recordo que é um roteiro da vida. Eu acho que foi lá naquela palavra verdade e vida. Então, a verdade é um roteiro que dá sentido nas nossas vidas. Então, como nós estamos... nós vimos aqui... Gente, não foi Zélia que disse? Disse falar menos e praticar mais. Não foi? Estou mentindo? Foi aqui, eu acho. Aqui. Cadê, gente? Falar menos e colocar mais. Falar menos. Não, não é. Eu acho que foi no próprio texto. Foi no próprio. Não, aqui. Aqui. Foi no anterior, gente. Foi lá no final do Verdade. Aqui, eu acho que foi aqui. Na minha cabeça é isso. Aqui. Se eu não me engano, está até marcado eu marquei de amarelinho. Aqui. 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 É pesado. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Aqui, gente, conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e em burilamento constantes. Observa, deste modo, a tua posição diante da luz. Como nós estamos? Estamos falando muito e agindo pouco?
Ou estamos, será que, fazendo muito, falando pouco? Né? Então, é isso. Essa sobre a fé raciocinada, seria bom colocarmos, refletirmos como está a nossa luz. Estamos permitindo que a nossa luz possa envolver a todos? Ou queremos a luz só para nós? É grave. Porque, como nós havíamos comentado anteriormente, somos ainda tão ignorantes, estamos tão cristalizados, que nós não percebemos a importância desse momento que estamos aqui. Somos várias luzes, mas que quando nos juntamos, a intensidade dessa luz pode curar. Foi por isso que o Odilson falou, gente, eu enviei o nome da pessoa. Vamos orar por essa pessoa? Vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e mais do que eu. E aí? É interessante, muito interessante que nós estamos numa doutrina tão linda, mas às vezes só fica no quê? Na fala. Entre nós mesmos não praticamos. Pois é. Então, alguma coisa mais, gente? Pô, gente, entalou, foi? Bom, eu acho que a condição ali que você leu não é uma condição, não é pouca coisa. Aí a pessoa tem que passar naquele burilamento, né? A pessoa tem que se encher daquela qualidade. Isso. Porque você não dá se você não tem para você, né? A luz vai brilhar se tiver brilhante a luz. E vai brilhar mesmo, vai sair, vai contagiar as outras pessoas. Às vezes você não toma conhecimento. Eu já li em algum lugar que quando a pessoa é iluminada, ela nem sabe. Quando diz aquela pessoa é um espírito iluminado, ela mesma não tomava conhecimento que era iluminada. Quer dizer, a pessoa vai trabalhando uma coisa e vai agindo em outro canto, né? Que é como nesse versículo aí, o que ligares na terra, ligarás no céu, né? A pessoa está fazendo aqui e está se evoluindo por lá também, né? Mas também tem uma coisa, Leide, que você deixou muito interessante, da luz. Às vezes, um cotoco, eu vou colocar assim, na minha época era cotoco, viu, gente? Cotoco de vela. Um cotoquinho de vela. Quando está na escuridão, aquele cotoquinho ajuda, viu? Aquele cotoco ajuda, sim. né? Então, será que a luz que cada um tem aqui não poderia fazer que se tornasse mais luminosa? É isso que eu estou tentando dizer. Cotoco com cotoco vai formar uma vela belíssima. Esse é o objetivo, Leide. É da reflexão. Somos cotoquinhos. Mas nós somos chamados para fazer brilhar a nossa luz, né? Que brilha a vossa luz, né? Para que eu te veja, né? Jesus diz, fale para que eu te veja. Brilhe a vossa luz, porque sem luz ele não vê onde você está, né? Que a gente está nas trevas, né? Se não brilha a luz, quer dizer, ele sabe, né? Mas um dia a gente vai ter que viver da nossa luz, quer dizer, quando a gente desencarna, a gente já vem classificado pela luz que a gente leva. A gente já pertence aqui, ali, aquela faixa ou aquela faixa, de acordo com a luz, né? Por exemplo, o irmão Jacó lá, o irmão Isso. Né? Quando ele chega lá, ele vê que a luz dele não brilhava tanto. Né? Ele pertencia a um time e os outros a outros times. Ele era o presidente, ele era presidente do Centro Espírita, da Federação. Irmão Jacó, voltei. É interessante.
Aí, quer dizer, claro que a gente tem que pensar nisso mesmo, muito seriamente. É que foi o que nós já lemos anteriormente. Falamos muito e agimos pouco. Quando realmente daremos oportunidade de agirmos mais? Mas tudo bem, eu vou finalizar aqui, vou parar. Então, paramos no 97. Vamos, quem dizes os homens ser o filho do homem? Então, agradecemos a todos. Então, até a próxima. Um beijo no coração de cada um e de cada uma. Até lá.